graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigada, Pai, pelo teu grande amor, pela tua paciência, pela tua fidelidade, Pai. Ensina-nos, Paizinho. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e alimenta, Senhor Deus, as nossas expectativas de te servir mais, de ver muita gente ouvindo, vendo a tua palavra e sendo transformado pela mensagem do teu amor aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos na 6ª temporada, nos profetas menores. Vimos Oséias e agora vamos ver Joel. Eu quero ver se eu lembro de falar os profetas menores. Eu sei, mas às vezes na hora que ele vai falar, a gente... Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. São os livros, parece que faltou um aí. Malaquias. Muito bem. É tão bom, porque a Bíblia, ela enche o nosso coração de paz e de esperança. Vamos ver o que o profeta Joel, qual foi a mensagem dele. É muito interessante, porque ele não dá nenhuma pista. A única informação que tem sobre Joel é que o pai dele se chamava Betuel. Só isso. Então a gente não sabe em que tempo. Alguns estudiosos acham que ele viveu no tempo pós-exílio. Outros acham que foi antes do exílio. Então vamos ver a mensagem dele. A mensagem dos 3 capítulos que ele tem são sobre arrependimento e o dia do Senhor. Eles estavam vivendo, capítulo 1, uma carestia muito grande, uma devastação. Tudo foi destruído porque os gafanhotos atacaram. E quando os gafanhotos atacam, eles acabam com toda a vegetação. E ele fala que os gafanhotos e a seca, que nós vamos ver também, são sinais que vai chegar o dia do Senhor. Por isso tinha que se arrepender. Os gafanhotos atacaram e atacam também Jerusalém, que está no estado de Judá, né? Judá é Jerusalém, a capital. Então, os gafanhotos, é interessante que ele fala de 4 tipos de gafanhoto. Ninguém sabe se era a fase do gafanhoto ou se eram gafanhotos diferentes. Ele fala o gafanhoto cortador, o que ele não cortou, o migrador cortou, o que o migrador não cortou, o devorador cortou, e o que o devorador não cortou, o destruidor, o gafanhoto destruidor acabou. Devastaram tudo. E então o profeta fala, beberrões, vocês que gostam de vinho, não vai ter vide, não vai ter parreira para fazer vinho para vocês. Acordem, acordem. E dos gafanhotos, ele fala, eles vêm como um exército poderoso. E destruíram tudo, as parreiras, as figueiras, as cascas de árvores, tudo que era verde, eles foram devorando. E aí Joel fala para os sacerdotes, chorem, porque vai faltar cereais, os alimentos e o vinho para as ofertas no templo. Não vai ter nada. Estão destruindo tudo. Os campos estão arrasados. As parreiras, as figueiras, as árvores frutíferas, o capim, os rios, tudo secando. Então era gafanhoto e seca. Ele fala, são sinais, Deus está dando para que vocês se arrependam e voltem para Ele. Ele fala para os sacerdotes, chorem, vistam pano grosseiro, anunciem um dia de jejum para todo o povo, porque assim Deus pode nos atender, porque o dia do Senhor está chegando. Ele disse assim, o que acontece? As sementes vão brotar, mas nessa ocasião elas não vão brotar. Não há colheita, os depósitos estão derrubados. É uma verdadeira calamidade. Os animais, o gado, as ovelhas estão morrendo. Os animais selvagens pedem socorro. Aí ele
o profeta pede, eu clamo a ti, Senhor. Ele é um grande intercessor também. Ele vê a situação do povo. Aí ele fala que no templo do nosso Deus não há mais alegria nem festa. Não tem mantimento, não tem sacrifício, não tem oferta. No capítulo 2, o profeta exorta o povo a se arrepender. Ele falou, os gafanhotos chegaram também a Jerusalém. Toquem as cornetas, deem um grito de alarme, porque os gafanhotos devoram tudo. O que era um paraíso se tornou um deserto. Eles vêm em ordem, sempre em frente e vão acabando com tudo. Atacam a cidade toda. Lembra da praga do Egito. O gafanhoto atingiu a cidade toda. As autoridades, os reis, os pobres e os ricos. Ninguém escapa do castigo do dia do Senhor. Agora, Deus fala como se agora o exército dos gafanhotos são os cavalos do exército de Deus. E vai acontecer isso, que eles vão chegar também igual os gafanhotos. Será o dia terrível, dia do Senhor. Quem poderá suportá-lo? Arrependam-se. Jejum, oração, rasguem o coração, não as vestes. Voltem para mim. Esse é o apelo que o profeta traz, porque Deus está mandando. O profeta é a boca de Deus. Ele traz o recado de Deus. E a esperança, talvez Deus mude. Deus é cheio de misericórdia, talvez nos abençoe. Aí nós teremos outra vez o alimento, o vinho. Convoquem o povo, os velhos, as crianças, até as que estão mamando de peito, os noivos que estão casando. Leve tudo para o templo e orem e jejuem e clame a Deus, porque Deus gosta de perdoar o seu povo. E vocês não vão ter mais essa humilhação que os povos fazem. O que os povos vizinhos falam? Cadê o seu Deus? Onde está o Deus de vocês? Se nós orarmos, jejuarmos e nos arrependermos realmente, então Deus abençoa novamente a terra, porque Ele tem amor e pena pelo seu povo. E Ele diz assim, vou lhes dar cereais, vinho, azeite, sustento, alegria, energia. O profeta consola e anima o povo para se voltar. E ainda ele completa, eu enxotarei os gafanhotos que vêm do norte. Alguns dizem que é a Síria, os gafanhotos que vêm do norte. Eles serão mortos e jogados no mar Mediterrâneo ou no mar Morto. Eles cheirarão mal. É aquilo que nós vimos lá em Oséias, né? Os que não vão nos caminhos do Senhor perecerão. E Deus ainda diz assim, vou mandar chuva no tempo certo. São as chuvas temporãs e as chuvas tardias. E a temporã vem antes do que ele estava esperando. E a tardia vem depois que passou o tempo da chuva. Deus ainda manda muita chuva, mas chuva de bênção, chuva que vai fazer florescer tudo, produzir tudo novamente. Ele diz assim, devolverei para vocês tudo. Lembra que havia uma condição, que era de arrependimento e volta ao dia do Senhor. Vocês terão tanta comida que não vão aguentar. E louvarão o Senhor. Na hora que vocês virem a fartura que só Deus pode dar para vocês. E vocês saberão. Deus está dizendo, eu sou o seu Deus, o Deus de vocês. Estou com vocês. Não há outro Deus. Vocês nunca mais serão humilhados se vocês dependerem de mim e se voltarem para mim. E ele fala do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, o que vai acontecer? Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, sobre toda a carne. Os filhos e as filhas anunciarão a minha mensagem. Deus está dizendo, os velhos sonharão, os moços terão visões, até os servos e servas receberão o derramamento do Espírito Santo. Isso aconteceu em Pentecoste. Essa profecia de Joel já aconteceu. E ele diz assim, isso antes do dia do Senhor, mas antes ainda, depois que o Espírito Santo foi derramado, que nós temos hoje
o tempo, a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo governa a igreja. É ele que traz à igreja a direção. Ele fala de Jesus, ele faz a igreja lembrar, ele desperta a igreja para uma comunhão maior. Então foi derramado no Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. E a igreja antes, os que nasceram antes de Pentecoste, não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo ia para eles e temporariamente. Eu sempre lembro e estou procurando, porque o Saul, o Espírito Santo se retirava dele e se retirou de uma vez. E Davi diz que ele recebeu o Espírito Santo e não fala nunca que o Espírito Santo retirou dele. Então, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, é o profeta Joel que trouxe essa mensagem. Quando Pedro fez aquele sermão no dia de Pentecoste, ele lembra dessa mensagem do profeta Joel. Então, agora ele diz assim, além do derramamento do Espírito Santo, coisas espantosas acontecerão. Que são essas coisas? No céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua cor de sangue. Esses dias nós tivemos a lua cor de sangue. Então, Joel diz que seriam sinais do dia do Senhor. O dia quando Deus vai ajustar contas com aqueles países que feriram o povo de Israel. Ele fala assim, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo e esses sinais nos céus, antes que venha o dia do Senhor, o terrível e grande dia do Senhor. Mas tem uma frase ali no final do sermão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho muito interessante isso. Todo aquele que invocar será salvo. E ele diz assim, aqueles que o Senhor escolheu. Eu não entendo o que significa isso. No capítulo 3, ele vai dizer que Deus vai julgar as nações. Ele diz que ele vai fazer Jerusalém, Judá, prosperar de novo. E as nações, aqueles vizinhos que nós já conhecemos, mas ele vai falar só de 3 aqui, Joel. Eles serão levados para o vale de Josafá. Aquela história de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20, a vitória de Josafá. Então, neste lugar, que ninguém sabe onde é, Deus vai levar as nações. Julgarei o que fizeram a Israel. Espalharam o meu povo por vários países. Dividiram o meu país entre si. Hoje Israel é bem menor, não é? Sortearam os prisioneiros. Venderam meninos e meninas para escravos e para prostituição. Gastaram dinheiro com prostituição e vinho. Então, ele cita 3 países, 3 povos, Tiro, Sidom e Filistia. Deus fala, eu vou me vingar. Vocês roubaram minha prata, meu ouro, as pedras preciosas e puseram no seu templo. Deus está vendo tudo o que acontece. Às vezes a gente fica triste, chateado por causa das injustiças, mas no fim, Deus vai pôr em ordem, ele vai estabelecer a justiça dele, que é infalível e é justa mesmo. Então, ele fala, vou me vingar desses povos, vocês roubaram, e então eu vou descontar. Levaram Judá para longe, venderam como escravo aos gregos. Vou trazê-los de volta, sempre essa promessa de trazer o povo dele de volta. Os seus filhos de Tiro, Sidom e Filistia, que serão vendidos como escravos. Eu, o Senhor, estou falando. E ele fala assim, anuncie isto às nações. O povo de Deus tem que anunciar as coisas às nações. A salvação e a necessidade de arrependimento. Preparem-se, vai ser uma guerra santa. Se aprontem. E ele fala assim, até os pacíficos virarão soldados, virarão guerreiros. E para armar as armas,
o que os arados se transformarão em espadas, as foices em lanças, e os fracos dirão: eu sou forte. Deus está dizendo: venham ao vale de Josafá, quando chegar o dia do Senhor. Todas as nações vizinhas, tanto pecado, serão cortadas como o trigo maduro na hora da colheita, e pisadas como as uvas para fazer o vinho, até derramar. Multidões vão encher o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor. O sol, a lua ficarão escuros, as estrelas deixarão de brilhar, e Deus abençoará o seu povo. A última mensagem de Joel: Deus vai morar com seu povo para sempre. Ezequiel fala a mesma coisa. Do monte Sião, Deus fala alto, igual um trovão. A terra treme quando Deus fala. E Deus defende e protege o seu povo. Eu sou o Deus de vocês. Moro no monte Sião. Jerusalém será uma cidade santa. Estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os montes vão ser cobertos de parreiras, as vacas pastando por todos os montes, muita água correndo pelos ribeirões. Um rio sairá do templo e regará o vale. Castigarei os culpados. Eles invadiram Judá e mataram inocentes. É a justiça final de Deus. Sempre haverá gente em Judá e em Jerusalém, e eu morarei no monte Sião. A mesma esperança, a mesma promessa que era feita para o povo de Israel no Velho Testamento, vem agora para a igreja. Nós temos essas promessas de Deus, que um dia nós seremos resgatados, teremos então uma vida. Eu falava na classe que muitas coisas nós vamos ter como havia no Éden, no Jardim do Éden, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, aquele projeto que Deus fez lá no Jardim do Éden. Em Jesus, nós somos resgatados e somos levantados para ter a vida que Deus quer dar para os seus filhos, que Ele tanto ama. Vamos ler, vamos obedecer a palavra. Que Deus nos abençoe.